Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este webinar que é dinamizado pela nossa Direção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Como sabem, ao longo das últimas semanas temos vindo aqui a realizar diversos webinars que têm este pano de fundo que é a saúde psicológica e o bem-estar em tempo de pandemia, neste tempo excepcional que nós estamos a viver, e hoje temos a oportunidade de debater mais um desses temas, de resto uma vertente muito significativa da vivência que temos tido que tem a ver com o trabalho e com a forma como organizamos a nossa vida e o nosso trabalho e a nossa carreira, e é justamente sobre esse tema que vamos falar hoje, e para isso temos o prazer de contar com a presença de Maria do Céu Taveira, professora da Universidade do Minho, foi membro fundadora da Associação Portuguesa de Desenvolvimento de Carreira e é uma das maiores especialistas no nosso país na área da psicologia vocacional e desenvolvimento de carreira. Temos também connosco Rui Silva, médico do trabalho, especialista nesta vertente e também diretor da empresa ErgoRam e portanto tem aqui uma interface muito significativa com muitas empresas na nossa região e portanto pode aqui apresentarmos uma leitura e uma visão da realidade, da realidade que estamos a viver. E temos também connosco Susana Almeida Lopes, Managing Partner da SHL Portugal, que é uma empresa, como sabem, ligada à gestão de pessoas, do talento, foi também diretora de recursos humanos da Vieira de Almeida e Associados e é atualmente também vogal da Direção Nacional da nossa Ordem dos Psicólogos. Muito obrigado a todos por terem aceitado o convite, temos muito prazer em contar com a vossa participação nesta conversa, enfim, relativamente informal, não é? Tendo em conta o contexto em que nos encontramos, e estaremos aqui um pouco a discutir, enfim, em duas rondas aproximadamente de participações, mas sempre aberta à interação, esta questão da organização do trabalho, da construção da carreira, da construção da vida em tempo de pandemia, ou seja, com base na experiência que estamos a ter, mas também aqui com alguma perspectiva face ao futuro, em que medida é que esta experiência nos permite antecipar ou projetar algumas conclusões para o futuro. E eu, tendo em conta a proximidade, gostaria de começar com o Rui Silva, justamente, e a questão que gostaria de colocar ao Rui Silva é justamente esta de que leitura, tendo em conta a experiência e a interface, a interação que tem tido e que tem ao longo deste tempo com as empresas e com a realidade das organizações na nossa região, que leitura é que faz da forma como é que essas mesmas empresas têm lidado com esta realidade, como é que se ajustaram, como é que organizaram o trabalho, que dificuldades e desafios, que visão é que têm da sua interação com a realidade do tecido empresarial na nossa região? Muito bem, em primeiro lugar, deixo-me agradecer-lhe a gentileza deste convite, até que, curiosamente, eu moro em Campanário e está um dia nublado. E eu já estava a pensar como é que eu vou ocupar este dia e o meu amigo salvou o dia porque deu uma oportunidade de partilhar alguma reflexão com ilustres colegas de artes, digamos. E como nós estamos no dia da região, eu peço licença para cumprimentar todos os psicólogos portugueses com quem eu tenho uma relação de proximidade há muito tempo, quer nesta área, quer na minha especialização em medicina geral, porque os psicólogos durante anos sabíamos que existiam e que trabalhavam, que eram muito úteis, mas não lhes dávamos oportunidade, nós médicos, a isso, e eu tive o prazer desde sempre, trabalhar muito proximamente com os psicólogos. Portanto, um cumprimento a todos os psicólogos deste país que fazem muita falta. E, como é natural, cumprimentar os psicólogos da região autónoma da Madeira, que não me fica mal dizer neste dia que penso ter sido da região pioneira no nosso país em estender a ação dos psicólogos a todos os centros de saúde da região, que foi notável há mais de 20 anos, penso eu. Um trabalho excelente e que, felizmente, não avançou e recuou, tem-se mantido e tem dado frutos. Não me ficaria bem não dar aqui uma palavra aos psicólogos do trabalho e das organizações, uma subespecialização que ainda precisa de algum empurrão para ser valorizada, porque as pessoas não olham as organizações como um ser, que no fundo é. E então não é um aglomerado de pessoas, acaba por ser
o todo é mais do que a soma das partes, não é? E daí a importância de um psicólogo das organizações, e eu queria aqui cumprimentá-los. Depois desta introdução, faz-me a pergunta mais difícil de todas, que é como é que nós olhamos para este evento que nos surpreendeu ou não, a todos ou quase todos, e vemos o que é que daqui podemos tirar. Eu, antes de responder muito diretamente à pergunta das empresas com as quais eu trabalho e da minha ligação às empresas, gostava de deixar aqui uma nota até para reflexão e eventualmente discutirmos aqui, que é o problema da informação. Eu vejo a informação como uma ferramenta e que deve ser usada com um fim em vista. Claro que algumas pessoas mal intencionadas pensarão que eu estou a falar de censura. Não estou, mas se pensarmos um bocadinho, nós temos um órgão que é um órgão de censura por excelência no nosso corpo, que é o lobo frontal, não é? Que faz uma censura do que nós dizemos e eventualmente do que fazemos. Portanto, não é asneira. Nós pensamos que quando abrimos a boca, quer na nossa vida habitual, quer em termos profissionais, devemos pensar o que é que pretendemos transmitir com a mensagem. E eu ainda hoje, agora ao telejornal, à hora do almoço, a primeira frase que eu ouvi, aquilo foi uma morte num lar tal, é que começa-se logo com a morte. Não é esconder os factos, não é mudar, mas é a importância da informação como ferramenta e o impacto que isso tem na vida das pessoas. E tem contribuído muito para alguns aspectos negativos desta pandemia. Não é? O primeiro era a informação, que eu acho que no futuro, quando isto acabar, deveríamos todos refletir sobre a importância e o poder da informação na área da saúde. Só sem me alongar demasiado, há muitos anos estava a ouvir um debate na televisão, na altura em que eu tinha tempo de ouvir os debates na televisão, e então perguntaram ao jornalista mais ou menos isso. Se o senhor tivesse uma possibilidade de dar uma notícia sabendo que desencadearia a Terceira Guerra Mundial, o senhor daria a notícia? E para meu espanto, e ainda hoje sinto quase que essa emoção, o indivíduo disse que sim. Isto é a negação daquilo que eu acho que deve ser uma informação, não é? Pronto, e acho que na área da saúde se aplica muito. E então, mais diretamente à sua pergunta, as empresas não estavam preparadas para isto. Isto é a minha leitura. Não lhe posso dizer se é 70%, 80%, mas é muito mais do que a metade das empresas não estavam preparadas para fazer qualquer coisa, embora já tivesse indicações como o que fazer, os procedimentos, não é? O plano de contingência, a tua necessidade, etc. Mas também, e se nós próprios, até nós profissionais da área da saúde, recuarmos no tempo, provavelmente fizemos alguns trabalhos, que o objetivo era fazer o trabalho, nós, seria esse o objetivo, mas quem recebeu o trabalho não lhe deu continuidade, ou seja, criou-se muito, penso eu, uma cultura de isto é para fazer, faz-se e depois não se testa, não se pratica e quando aparece o problema ninguém está preparado para o desenvolver. Aliás, eu tenho uma empresa, que é a CLCM, convém dizer quando são bons exemplos, que fez tudo o que deve ser feito, que é uma empresa de combustíveis da Madeira, não é? E que testou os seus planos, sempre esteve sempre à frente da situação. Posso dizer que eu telefonei a todos os colaboradores daquela empresa, é evidente que é uma empresa pequena, no sentido de apoiar e saber as necessidades. Ou seja, isto é possível fazer-se. É possível fazer-se. Então as empresas não estavam sensibilizadas para isso. Tinham a documentação, mas não sabiam minimamente o que fazer. As boas notícias é que depois da nossa intervenção, as pessoas começaram a fazer. E é engraçado, e é uma boa notícia, ouviram-nos com muita atenção e quiseram e seguiram os conselhos. Porque também nós já percebemos hoje, eu penso que nunca, na história do mundo, nunca tanta gente estudou um assunto só. Isto é impressionante, o que se tem feito em termos de estudo nesta área, como todos sabemos. E é evidente que há uns exemplos, vai desde o Bolsonaro ao Trump, que os médicos, no fundo a ciência, que de certo modo está a liderar todo este processo, está posto de lado. Felizmente que isso não é geral, mas mesmo em muitas empresas ainda não se ouve muito, designadamente o médico de trabalho, não é? Os profissionais da área, e então vai-se fazendo as coisas um pouco de acordo com a necessidade, ou parece para eles ser a necessidade do momento. Neste caso, as coisas inverteram-se, e então, talvez pela primeira vez
nos últimos 20 anos, ou coisa do género, é que as empresas começaram a fazer coisas seguindo as recomendações do médico de trabalho ou enfim, dos entendidos da área, se quisermos, dos médicos de saúde pública ou da saúde pública em geral. Resumindo, na Madeira, nas empresas que são minhas clientes e que, de certo modo, podem representar uma amostragem da população atendente, que é um grupo diversificado de atividades, as empresas aderiram muito bem, seguiram os conselhos e hoje penso poder dizer assim, sem dados que possam confirmar isto, que estão melhor do que estavam, até em termos de empresa. Eu não me vou alongar, deixo isso mais para a frente, talvez deixar aqui a nota, o conceito de empresa e em termos muito gerais, da relação entre as pessoas, deve ser questionado depois desta pandemia, mas eu deixo isto mais para a frente, se entender por bem. Muito bem. Aliás, eu queria pegar até nessa questão, portanto, podemos dizer então que isto apanha-nos as empresas e provavelmente todos os indivíduos de surpresa, portanto, nos vários níveis de análise fomos todos apanhados de surpresa, mas que há aqui uma aprendizagem que está a ser feita e, no fundo, uma alteração em termos dos procedimentos e a consciencialização relativamente a uma série de aspectos do funcionamento e relativamente à forma como trabalhamos. Isso faz-me lembrar, enfim, no fim da semana passada, julgo que na revista Economist vinha uma coluna a dizer está na hora de pensarmos aqui na ética, mais do que nunca, na ética do trabalho, das relações nos locais de trabalho, na forma como temos a semana de trabalho organizada, os horários, etc. E, curiosamente, nesta semana vinha também um artigo num outro jornal da área económica nacional que as Big Four, as 4 grandes consultoras, estavam aqui a fazer múltiplos ajustamentos e criar várias possibilidades a que os trabalhadores podiam aderir. Este contexto remete não só para a célebre questão do teletrabalho, enfim, neste polo, neste contínuo, aliás, entre isto agora é tudo em teletrabalho, versus nem pensar teletrabalho jamais, porque isso corta-nos as relações e a criatividade, e era nesta zona que eu gostaria de ouvir a Susana Almeida Lopes, tendo em conta, quer dizer, estas transformações na organização do trabalho, até que ponto são duradouras, até que ponto são transformadoras das relações de trabalho e da forma como as tarefas e como o trabalho está organizado nas empresas. Susana. Olá, eu acho que nós já estamos a assistir a um momento de transformação. Efetivamente, o que está a acontecer é já uma adaptação, houve uma adaptação rápida das organizações as novas formas de trabalhar, e o que já se desenhava como sendo uma possibilidade e já uma prática, porventura até nas organizações mais da moda e mais tecnológicas, de podermos aqui ter mecanismos mais flexíveis de gestão do trabalho, acabaram por ser de facto mecanismos que não de uma forma planeada, mas que de uma forma reativa passaram a integrar o nosso contexto. Tivemos a oportunidade na SHL de fazer um survey agora em junho, em que participaram cerca de 150 organizações portuguesas, e as perguntas eram efetivamente sobre o âmbito do teletrabalho e as preocupações das organizações, e sem surpresa percebemos que a primeira preocupação, a preocupação número 1 das organizações é a preparação do regresso ao trabalho, e porventura estas questões da medicina do trabalho nunca foram tão importantes e nunca foram tão valorizadas. Eu diria até aqui, pegando nas palavras do colega de painel que falava deste tema da importância da medicina do trabalho, eu diria que sim, que é efetivamente, e que no passado não era algo tão valorizado pelas organizações, porventura era mais uma imposição e uma imposição burocrática a que todas as organizações se viam obrigadas, e agora porventura estão a avaliar e a reconhecer a importância que poderá ter, e eu acredito que isto na área da psicologia seja um pouco equivalente, em termos da avaliação das características e dos modos de atuar para assegurarmos não só o bem-estar de saúde física, mas também o bem-estar de saúde mental dos colaboradores. Mas dizia eu que em relação ao survey houve outro aspecto também surpreendente, houve um aspecto esse sim surpreendente que nos indicou que apenas 8% das organizações
pondera permanecer com modelos de trabalho totalmente físicos e presenciais e não avançar com teletrabalho. Ou seja, temos uma esmagadora maioria de organizações, 92%, que dizem que após a pandemia e o investimento tecnológico e processual que foi feito, não vão voltar atrás e vão implementar modelos de teletrabalho, sejam eles com que características for. Agora, este tema de quais as características do teletrabalho é um tema muito importante, porque efetivamente nos traz aqui um leque de opções enorme que tem diferentes impactos. Uma coisa é um teletrabalho puro, a 100%, em que o colaborador não vai à organização e aí temos temas de facto mais complicados de gerir, como as necessidades de pertencer grupais, a forma de interação com os colegas, até a parte das nossas neurociências que nos ensina que um aperto de mão, que um abraço de um colega numa altura mais complicada nos faz libertar ocitocina, que são hormonas que nos causam bem-estar. Por outro lado, temos no outro polo do leque opções com uma importância ou menor em termos de tempo fora do escritório, que são opções como algumas das consultoras que o Renato mencionou e outras mais tecnológicas já utilizam com alguma frequência e que já faziam parte dos modelos do passado, que são os modelos em que o colaborador está em casa 1 ou 2 dias por semana e nos outros dias está em casa, e não estamos a falar efetivamente de um regime de teletrabalho, estamos a falar de mecanismos de trabalho mais flexíveis que permitem ao colaborador gerir a sua agenda com uma maior flexibilidade, e o que parece estarmos mais a avançar é efetivamente para este modelo. Tarefas que exigem uma concentração ou um trabalho mais individual poderem ser feitas em casa, e aqui poupamos os custos das deslocações, o tempo e tudo mais, e conseguimos garantir um maior apoio à família. E, por outro lado, conseguimos manter e garantir o sentimento de pertença, que é algo importante nas organizações. Aliás, até se fala, ainda há dias alguém falava na área do urbanismo e da própria, o facto de haver mais pessoas a trabalhar à distância em casa, ainda que não seja a tempo inteiro, pode promover em alguns aglomerados populacionais um maior consumo de proximidade e, portanto, pequenos negócios, pequenos cafés, pequenos restaurantes, pequenos serviços que se podem criar em zonas que até então seriam dormitórios, até há esta vertente que se falava, além da pegada ecológica, exatamente. Sendo que, enfim, existe sempre aquela questão mesmo para a própria cultura organizacional, não é? A importância de haver interação física e social que nunca se deve perder, não só em termos da produtividade e da criatividade, mas também da criação de um clima relacional na organização. Susana, concordas com esta perspectiva? Certo, nós já estamos perante um cenário em que temos ferramentas colaborativas de várias ordem e há muitos inputs das organizações que nos dizem até que nunca interagiram tanto com os colegas como estão a interagir agora. Uhum. E, portanto, isto é algo também interessante, ou seja, nós não necessitamos de estar na mesma sala dos outros para construirmos um sentimento de equipa e um sentimento de grupo. O que nós precisamos é de adaptar as nossas vivências de interação na organização a estas novas abordagens, e é certamente possível continuar a criar cultura da organização quando algumas pessoas estão em teletrabalho. Agora, um alerta que deixo, isto é algo que é importante acompanhar, uma coisa é nós estarmos nesta situação atual em que todos estamos em casa e estamos todos ao nível de gestão de pessoas, por assim dizer, no mesmo pé de igualdade, ou seja, eu estou a trabalhar de casa, mas a minha colega do lado também está a trabalhar de casa, e minha chefia, quando trabalha connosco, trabalha com as duas a partir de casa. Outra coisa é quando o modelo avançar, e quando conseguirmos ultrapassar esta fase do Covid e conseguirmos que alguns regressem ao trabalho e outros, por opção,
não vão regressar e aí sim nós vamos ter dificuldades ao nível da gestão das pessoas, porque nós temos os tais enviesamentos, não é? Os tais filtros de informação e é muito fácil esquecer as pessoas que não estão tão perto de nós. E nesta situação em que eu referi, não vai ser a mesma coisa para uma chefia que não esteja preparada trabalhar com a pessoa que está sentada ao seu lado e trabalhar com a outra pessoa que está em casa, porque muito mais facilmente estará na sua memória a pessoa que está ao seu lado, mais facilmente lhe vai passar projetos porque é dela que se lembra, é com ela que se cruza quando vão ao café, com ela que se cruza no corredor. E nós não fazemos estas opções de forma deliberada, mas são os nossos mecanismos inconscientes que nós temos de acautelar. E, portanto, há aqui uma nova fase, uma fase 2, em que há um trabalho imenso para fazer, que eu acho que as organizações não estão a acautelar e não estão a preocupar. Muito bem. Aliás, Maria do Céu Taveira, a Susana Almeida Lopes acabou de fazer referência a um cenário de múltiplas dinâmicas novas que podem existir na forma como as tarefas e o trabalho está organizado e, consequentemente, a vida, porque, como nós sabemos, aquela ideia da psicologia vocacional, que é o psicólogo fazer um teste e dizer para que curso vai o menino, já lá vai, não é verdade? Em que medida toda esta transformação na organização do trabalho e estas novas vivências na forma como trabalhamos terão impacto na forma também como necessariamente construiremos a nossa carreira? Será que esta pandemia e toda esta realidade fez emergir a importância de competências de gestão de carreira, que enfim sempre foram importantes, não é verdade? Mas agora então parece que se tornaram cada vez mais importantes. Que visão é que tem desta situação, Maria do Céu Taveira? Muito obrigada, Renato. Eu queria começar por cumprimentar o Renato e agradecer-lhe muito a oportunidade de poder participar neste webinar e também cumprimentar os meus colegas de painel, o Dr. Rui Silva e a doutora Susana. É um gosto estar aqui. Em relação à questão que me coloca, não é? Eu penso que esta questão no âmbito, por exemplo, da psicologia vocacional e dos serviços a que estou ligada, e nós temos até na Universidade do Minho uma linha chamada linha de atendimento psicológico, uma linha de atendimento em crise Covid-19 e, portanto, temos também lidado com as pessoas concretamente, estudantes, trabalhadores, população, membros da população em geral, mas eu penso que esta situação, esta questão de estarmos num contexto pandémico, Covid, e também pensar já no pós-Covid, no seio da psicologia vocacional, tem sido equacionada mais no contexto mais global das circunstâncias do mundo do trabalho, até mesmo antes, que já existiam antes deste contexto pandémico, não é? E, por exemplo, fruto da crise económica de 2008, uma tendência crescente e que se espera que continue da robotização e digitalização de muitas tarefas de trabalho e que já tem algumas semelhanças, digamos assim, para as pessoas em concreto, para muitas pessoas em concreto, já tem implicações muito parecidas, algumas delas com aquelas que estamos agora a viver em tempo de pandemia. Mas esta circunstância nova é considerada na psicologia vocacional aquilo que nós designamos como uma situação de choque na carreira, que é, digamos, um momento, um acontecimento muito perturbador, que pode ser muito perturbador, quer negativamente, quer eventualmente até em alguns aspectos pode ter efeitos positivos, mas um acontecimento perturbador e extraordinário, que é causado por fatores que a pessoa em boa parte não controla e que geram na pessoa necessidade premente de refletir, parar para pensar o que é que vai fazer a seguir, como é que há de organizar a sua vida e muitas vezes ativa muito um pensamento mais intencional e focado nas questões da carreira. E o que a investigação tem mostrado é que, de facto, há competências específicas de carreira, como seja, por exemplo, as competências básicas de adaptabilidade, a reflexão sobre a carreira, o questionamento ético sobre a carreira, a resiliência de carreira, e até, digamos, dedicar, através destas competências, poder definir um pouco melhor e não perder o meu sentido de identidade, digamos, manter a minha autenticidade e um sentido de identidade coeso no meio de tanta confusão e tanta incerteza,
são algumas dos recursos que as pessoas podem usar e que eu poderei explicar até numa segunda ronda um bocadinho melhor. Gostava só de dizer que outra conclusão também muito interessante é que quando passamos para o nível mais pessoal, mais individual se quiser, estes choques na carreira em si mesmo não têm às vezes implicações diretas. O que acontece é que cada pessoa pode vivenciar esse choque de uma forma muito diferente, como nós os psicólogos já sabemos, não é? Em função muito por exemplo, da intensidade que esse choque tem para uma determinada pessoa, da frequência com que ele acontece, as implicações acontecem, do grau de controle que a pessoa sente que tem sobre os acontecimentos que estão à sua roda. E, por exemplo, o que nós verificamos aqui é que há certos setores da sociedade e da vida profissional, por exemplo, veja-se na área da saúde, em que realmente as mudanças trazem um esforço enorme da parte dos profissionais que passam a trabalhar horas sem fim, muitos estão privados já de férias e veem a sua vida profissional verdadeiramente transformada. Outras pessoas, como a colega referiu, estão em teletrabalho, passaram para teletrabalho e não estarão propriamente preparadas completamente para lidar com essa situação, outras ainda estão em layoff e já na iminência de ficar em desemprego e outras estão já desempregadas e, portanto, isto traz muitas transformações que exigem às pessoas, de facto, resiliência, isto é, muitas vezes, terem a capacidade para lidar com a adversidade e perante a adversidade manterem-se com alguma, digamos, confiança e manterem o trabalho sobre os seus objetivos, não desistirem e, portanto, não se abaterem completamente, mas também exige algumas competências, como eu disse, que apesar de elas serem muito básicas no âmbito da psicologia vocacional da carreira, nós verificamos que a maior parte das pessoas, mesmo os adultos, que já têm uma larga experiência de vida profissional, não possuem ou têm-nas em muito pouco desenvolvidas. Por exemplo, digamos, uma curiosidade ou comportamentos até concretos de exploração de oportunidades ou de sentir-se motivado e gostar de pensar sobre a sua vida, ser capaz de pensar sobre a sua vida, orientar-se por objetivos de curto e médio prazo, por exemplo, mesmo estando confortável na sua vida profissional e até as coisas não estarem a desabar de todo, preocupar-se regularmente em conhecer o mundo à sua volta, em conhecer novas oportunidades, envolver-se em novas experiências. E uma coisa que o Renato estava a focar, que é muito importante, encarar também a carreira de uma forma mais ampla. Hoje em dia, e nestas circunstâncias de pandemia, como a Susana estava a frisar, as pessoas na sua vida de trabalho podem ter que estar muito confinadas ao ambiente de casa, ou em parte estarem em casa, ou até estarem paradas, e isso não tem que necessariamente significar estar completamente parada em termos de vida. Portanto, as pessoas podem agilizar as suas relações, usar os outros papéis de vida, portanto, vida doméstica, das relações sociais, outras experiências de vida que tenham, para se manter ativas e continuarem a desenvolver as suas competências. Isso também já acontecia antes da pandemia. A necessidade da pessoa se enriquecer, estar aberta digamos, a oportunidades de requalificação, porque nós sabemos, por exemplo, que com a robotização e digitalização de muitas tarefas de mercado de trabalho, há fatias do setor profissional que estão a sofrer imenso com isso e, portanto, há muitas tarefas e muita quantidade de trabalho que vai desaparecer e ser substituída por máquinas ou por sistemas informáticos, não é? E por programas e aplicações informáticas inteligentes. E normalmente são trabalhadores com qualificações de nível intermédio, cujas atividades são mais, digamos, rotineiras ou mais ligadas à organização e que podem ser empurrados para trabalhos ou novos empregos de muito baixa qualidade, portanto não são compatíveis com as suas qualificações ou ficarem mesmo de todo desempregados de longa duração e, portanto, há uma necessidade enorme em Portugal das pessoas estarem abertas a requalificarem-se e terem os seus comportamentos exploratórios e de tomada de decisão muito ativos. E o que nós notamos é que
não só estes aspectos mais comportamentais sobre a sua carreira de reflexão e de procura de informação, de atualização, de experimentação e de utilização das outras áreas de vida para rentabilizar o seu próprio desenvolvimento, as pessoas não se sentem muito confiantes nem estão muito habituadas a fazer isto em termos regulares, portanto agora perante esta, digamos, hecatomba ficam um bocadinho mais frágeis, como também do ponto de vista emocional. Muitas vezes o que notamos é que as pessoas demonstram muita ansiedade, muita angústia e muitas vezes não estão, agora então perante este recrudescer dos números, não é? E aqui o colega Rui Silva frisava bem, é preciso ter muito cuidado com a informação, porque alguns problemas de saúde mental podem agora aparecer de forma muito mais forte, porque as pessoas realmente estão a ficar novamente desanimadas, não é? E ficar desalentadas, e isso também saber sustentar o ânimo e a motivação nestas circunstâncias, como noutras da carreira, em situações difíceis, é outra competência de carreira muito importante. Portanto, conhecer-se bem em termos das suas emoções, sentimentos e saber identificar e saber sustentar a sua motivação, ânimo e otimismo em situações difíceis. Isto são competências básicas de carreira que ajudam as pessoas em situações normativas, mas especialmente úteis nesta circunstância, não é? O que se calhar nos remete também para, obviamente, para a ação individual e para o sentido de agência, não é, individual, mas também das instituições, ou seja, existirem serviços de carreira, quer numa vertente de educação para a carreira, por exemplo, no sistema de ensino, mas também nos sistemas de gestão de carreira nas organizações e até mesmo na área social e comunitária, a importância que a rede social e que as instituições públicas, privadas, particulares, corporativas, etc., tem na criação das condições de contexto para que os indivíduos possam desenvolver essas mesmas competências. Seria o ideal que realmente, a par de outras sensibilidades que os colegas frisaram aqui, a sensibilidade para a importância da medicina do trabalho, para a importância de um psicólogo das organizações, também se trabalhassem as questões do trabalho e da vida, não é? Numa perspectiva mais pessoal. Porque os empregadores aqui e os responsáveis das instituições profissionais têm um papel fundamental e poderiam ter até um papel preventivo, não é? Digamos também de prepararem as pessoas nesses termos, teriam agora trabalhadores mais, digamos, mais confiantes. Eu ia fazer a ponte que a professora Maria do Céu falou naquilo que eu talvez ligasse à ética empresarial e à responsabilidade social das empresas. Ora, uma empresa que tem isto tudo, olha para as pessoas como elas querem ser olhadas, não é? E isso, atrevo-me a dizer que não será a regra, pelo menos não será tanto quanto nós queríamos que fosse a totalidade e será bastante inferior a isso. E a doutora Susana falou na outra parte do futuro, que eu não sei prever, mas inclino para que algumas empresas possam, tal como a informatização ou a robotização será muito usada numa fábrica, eventualmente, em determinadas coisas, e noutro tipo de empresa não o será. Portanto, eu inclino para que haja aí um misto. Eu acho que posso e devo juntar as duas intervenções neste sentido, é que se não fizerem, as empresas não tiverem a sua perspectiva e a sua professora Maria do Céu, neste sentido da pessoa como valor na empresa, é fácil cair no desmando, na asneira, no usar mal o teletrabalho ou usar mal o trabalho não presencial ou o tarefeiro, quase que cairíamos numa situação de tarefeiros. Portanto, tem tudo a ver com o valor da pessoa como pessoa. E, aliás, o que veio ao de cima nesta pandemia foram coisas incríveis que dá para discutirmos isto durante muito tempo, que é a idade, a maneira como foram tratados os velhos, quer no sentido da proteção, ao mesmo tempo preocupados, a sociedade, mas ao mesmo tempo não tanto nessa ótica. Um dualismo que já existe em relação aos médicos. Eu acho que a sociedade tem uma relação de amor-ódio, não é? Que os médicos sempre teve. E aqui, vê-se, ao mesmo tempo que dão palmas aos profissionais de saúde, num determinadas ocasiões, de repente são crucificados e ostracizados até em relação a um possível contágio. Ou seja,
vai haver necessidade de uma reflexão bastante profunda, mas não é bem filosófica, é com interesse prático, que é para organizar tudo isto, e eu atrevo-me a dizer que as autoridades têm um papel fundamental, porque nós sabemos que nem toda a gente se portará bem e haverá uma tendência do lucro fácil continuar a haver e fugir das suas responsabilidades. E isso é que as autoridades de saúde e outras do trabalho devem estar muito atentas, de maneira que pós-Covid as empresas estejam um pouco melhor do que estavam antes. Susana, já agora, em relação a pegando neste aspecto que o Rui Silva acabou de referir, uma das questões que tem gerado imensa dúvidas, anseios, satisfações, é a questão do teletrabalho. E depois também outro aspecto que gostaria, que tem a ver com os impactos da crise social e económica que se avizinha nos próximos tempos. Existem recomendações para que o teletrabalho funcione bem? O que é que temos de ter em conta para que o teletrabalho possa ser uma opção viável, adequada para a realidade e, portanto, que não estejamos naquele ponto em que estamos todos em teletrabalho 24/24 e que possamos retirar dessa ferramenta de trabalho o seu potencial? Se quiseres comentar, ou algum aspecto que queiras comentar. Certo. É assim, o que nós, o que se sabe é que provavelmente nem todas as pessoas terão um perfil para trabalhar em teletrabalho, não é? Há pessoas, somos todos diferentes, mesmo que a função permita, que nem todas as funções vão permitir, como é evidente, há muitas funções que não vão poder ser feitas em teletrabalho, mas mesmo as funções que possam ser feitas em teletrabalho, há quem tenha um perfil pessoal que permita sentir-se bem neste tipo de atividade e há outras pessoas que não se vão sentir tão bem neste tipo de atividade e desde logo essa é uma área importante que deve ser acautelada. Existiu durante este tempo e propulsionada pelo tema da Covid e da pandemia, uma investigação internacional do grupo SHL que criou um modelo para o teletrabalho que algumas organizações, ou diria muitas organizações, já estão a utilizar como forma de avaliar qual é o perfil do colaborador e que gaps é que o colaborador tem para que possa, em relação ao teletrabalho, e dar inputs e dicas de desenvolvimento não só para o seu colaborador, como para a chefia poder acompanhá-lo melhor numa perspectiva individualizada e não achar que a forma como se está em teletrabalho é uma forma comum para todos os nossos colaboradores. Neste modelo, e dando aqui umas ideias gerais até para as organizações que possam querer trabalhar neste sentido, por um lado é importante avaliar os temas dos hábitos de trabalho e que tipo, se o colaborador, como é que o trabalhador trabalha efetivamente. Por outro lado, o tipo de relações de teletrabalho, as relações no trabalho de cada um. Há pessoas que são mais extrovertidas e que precisam de uma interação mais frequente. Há pessoas que preferem ter algum distanciamento social dos colegas e este perfil vai ser diferente. E no final, um aspecto, a terceira etapa que cruza com o que a professora Maria do Céu falou, que é o autodesenvolvimento. Até que ponto é que eu sou capaz de continuar o meu desenvolvimento pessoal, ter iniciativa, ser proativo ou não. Há muitos colaboradores que nós sabemos que, se não for a própria organização a inscrevê-los nas formações e quase a obrigá-los a ir, que não vão, e portanto as pessoas são diferentes e têm de ser trabalhadas de forma diferente. Agora, a preocupação, já há muitas coisas feitas neste aspecto e como foi dito há pouco, há aqui um caminho de investigação muito grande e hoje em dia há teses de doutoramento e dissertações de mestrado a serem feitas e há muita informação. Nós temos um tema das várias velocidades do país, não é? Temos o tema das organizações grandes, com grandes departamentos de recursos humanos, que têm a disponibilidade de conhecimento, a disponibilidade financeira para ir à procura destes modelos, para avançarem com os temas de apoiar melhor os seus colaboradores, até porque é sabido que o investimento nas pessoas traduz em melhores resultados e as organizações estão preocupadas em termos pessoais, mas também em termos da produtividade com o seu trabalho, mas nós sabemos que o tecido empresarial português é constituído na sua esmagadora maioria por PMEs
que porventura não têm os recursos para trabalharem nestas dimensões. A dica que posso deixar é que existem muitos recursos disponibilizados pela Ordem dos Psicólogos no site, ferramentas de livre acesso que não têm qualquer custo e que podem ser utilizadas pelos colegas, que podem ser utilizadas pelas organizações, e isso é inclusive linhas de recomendação concretas para a intervenção dos psicólogos no tema da Covid e de como apoiar no teletrabalho. Portanto, são ferramentas que estão disponíveis, porque me preocupa efetivamente este tema das velocidades de quem tem os recursos e pode apoiar melhor e quem não tem esses recursos. Também ao nível, mesmo na área da saúde, o que nós sabemos é que temos organizações grandes com recursos financeiros que providenciaram o despiste da Covid, ou que providenciam o despiste e comportam financeiramente assim que há um tema de alguma proximidade, ou os testes serológicos aos seus colaboradores, e depois as outras organizações que efetivamente não têm recursos para estar a despender esse tipo de valor e fazer esse investimento. E, portanto, temos efetivamente um país com várias velocidades, como todos conhecemos. Esta é uma preocupação e, portanto, eu deixaria aqui este tema de avaliar o perfil de cada colaborador, o perfil de cada chefia, que também é importante, e nestes aspectos nós temos aqui também problemas. Às vezes perguntam-me como é que as chefias vão lidar com estes temas. As chefias não se vão transformar em boas ou más por causa do teletrabalho, não é? Uma chefia que faz bem o seu papel, que apoia os colaboradores, que confia, que delega, que motiva, vai conseguir, com alguma ajuda e com dicas técnicas de como é que se faz apoiar melhor a sua equipa. Os chefes mais controladores vão passar um mau bocado, não é? Porque não vão conseguir ver tudo o que as pessoas fazem, mas nós já temos reportes desde horas de login e logout do computador até quantos cliques com o rato são dados durante o dia, e portanto nós sabemos que pontos de controle às 8h59 da manhã e às 17h59 da tarde para assegurar que as pessoas estão, e portanto temos também que ver até que ponto é que estas flexibilidades encaixam com o know-how que as organizações têm e com a preparação que as pessoas têm para lidarem bem com estas ferramentas. Sem dúvida. Rui Silva, a questão das lideranças de facto e da forma como são organizados os processos de trabalho estão aqui muito relacionadas, e esta circunstância atual abre espaço aqui, como a Susana acabou de referir, para muita coisa. O que a professora acabou de dizer, eu digo muitas vezes, que quem se portava mal antes da pandemia não se vai portar muito bem depois, e quem evoluiu, a maior parte das pessoas que vão evoluir positivamente são as que já se portavam bem. Isto é falando assim de maneira muito simples, não é? Agora, vamos todos evoluir, e a liderança é fundamental, é fundamental mesmo. E falou nos recursos humanos. Eu tenho sempre algum cuidado quando falo da experiência, porque também não quero, eu não fiz estudos sobre o assunto A ou o assunto B, mas a minha experiência, ponderada pelo bom senso, diz que os recursos humanos nem sempre trabalham de acordo com a nova designação, porque antigamente era a Secretaria, não é? Isto há imensos anos. A evolução para recursos humanos não é só na ótica da optimização dos resultados e por a pessoa produzir o melhor possível e contribuir e trabalhar para nesse sentido, mas na valorização da pessoa. E nem sempre isso acontece, Ora, já que falámos nisto, eu penso que de alguma forma os recursos humanos agora deveriam também refletir e no futuro ter uma atuação mais uma vez centrada. Repare que isto, pelo menos na minha perspectiva, está muito centrado na pessoa. Isto é quase como renascentismo, não é? Nós agora devemos estar todos muito centrados no funcionário, no colaborador, no empregado, como quiserem dizer, ou no trabalhador, que usa a designação na lei. Porque ganhamos todos. É uma coisa que ainda hoje, quando se fala, alguns gestores falam da medicina do trabalho, sim, as pessoas, depois têm as dores nas costas, usam sempre esta expressão. O conceito de medicina do trabalho, para grande parte das pessoas, são as dores nas costas. Nem sequer fazem, têm a noção da quantidade de risco, ainda por cima estão nas leis, nas variedíssimas leis de riscos químicos, amianto, ruído e por aí adiante.
E depois, há 2 ou 3 anos, que a nível europeu se fala dos riscos psicossociais, é uma obrigação, é importantíssimo os riscos psicossociais. Eu, claro que revi uma literatura e estive a ver um documento das Nações Unidas deste ano sobre a saúde mental e a pandemia, a importância da saúde mental. Claro que isto era imenso para falarmos de tudo, mas e aquelas pessoas que já são portadoras de problemas de saúde mental, que já eram, há 260 e tal, 4 milhões de pessoas com depressão no mundo, as pessoas com patologia mental e que viam a sua situação agravada com isto e desequilibrada, isto vai ter um custo tremendo depois na procura das consultas e no equilíbrio da situação. E os profissionais de saúde, não é só o aspecto de infectar e não infectar. E uma coisa que eu não tenho ouvido, um assunto que não tenho ouvido falar, e os que recuperaram? Há com certeza problemas de saúde mental nas pessoas que se recuperaram. Inseguranças, angústias, e depois vem aqueles estudos, cada um agora, toda a gente é perita agora em Covid, não é? Sabemos isso. Então, qualquer estudo que mostra que o dedo do pé tem já umas lesões supostas que pode estar relacionado, isto cria angústias nas pessoas. Resumindo, a saúde mental, eu diria agora que o ano 2021 será o ano da saúde mental, mais uma vez, no mundo das empresas, já estamos a falar no mundo das empresas, porque diretamente relacionada com a Covid ou indiretamente, a questão da saúde mental vai estar em cima da mesa. O desemprego, o futuro desemprego, o teletrabalho ou não, a produtividade. E já agora para terminar, parece-me que, contrariamente ao que uma primeira leitura se pode pensar, as pequenas organizações não têm muito menos dificuldade, ou melhor, muito maior dificuldade em gerir estas situações. Porque o monstro, digamos, a grande instituição também, pela sua dimensão, também gera problemas. E muitas destas situações resolvem-se com comportamentos, não com a aquisição de equipamentos caros. E as empresas pequenas, e eu tenho experiência disso, pequenas empresas com comportamento assertivo e atendendo aos bons conselhos dos técnicos de saúde, atingem os objetivos que todos pretendemos. Aliás, a questão dos riscos psicossociais, como bem sabemos, estão no topo das variáveis que mais influenciam a maior ou menor competitividade. Quer dizer, não só está apenas numa questão de bem-estar do indivíduo, do trabalhador ou do colaborador, mas estamos a falar da competitividade e da produtividade das organizações e, portanto, a importância da gestão de pessoas nas organizações. E já agora uma situação para depois não estar a interromper mais tarde, só para acabar isto. Num destes artigos que eu li, considera-se a notícia contraditória que as autoridades muitas vezes dão, um dos fatores negativos para a saúde mental. As pessoas entram numa angústia quando os decisores começam com aquelas hesitações e o diz para a frente e troca a máscara que não foi bem explicado e depois, como nós sabemos, em vez de pôr o técnico competente que está ao lado a falar, põe o que não técnico a falar, não é? Que é para confundir ainda mais. E, mais uma vez voltamos não só à comunicação, mas também, como acabou de dizer, à liderança. Não é líder quem quer, não é? Mas sim quem pode, e a liderança é uma função de grupo. E era importante que os grupos também pudessem escolher os seus líderes e serem bem representados e bem informados. Muito bem, nós estamos aqui, já ultrapassamos aliás os 45 minutos, temos aqui alguma margem, mas antes de fazer para uma ronda final breve, mas antes dessa ronda final gostaria de aqui pedir um comentário à Maria do Céu Taveira, porque há pouco até esqueci-me de o fazer, que tem a ver com os impactos até para as questões de carreira da previsível perturbação da atividade económica e das dificuldades sociais que vai haver nos próximos tempos em resultado disso. Nós sabemos que, enfim, a Working Psychology fala desta questão das intervenções de carreira para pessoas que estejam com dificuldades de integração social, fala-se também das linhas do trabalho digno e, portanto, o trabalho não é apenas um preenchimento, uma forma de adquirir recursos para pagar as contas, mas tem relações com o sentimento de identidade, de integração social dos indivíduos. Algum comentário que queira fazer relativamente a esta questão sobre uma questão simples, nada melhor que uma questão tão simples quanto esta para responder, não é nada simples. para responder em 2 minutos, não é? Não é nada simples. E eu penso que o Renato já chamou a atenção de uma coisa muito importante que devemos ter em conta nos aconselhamentos de carreira individuais, mas também naqueles que são feitos em pequeno grupo, por exemplo, nos centros de emprego, digamos, as ações
e até na sensibilização que se possa fazer aos empregadores, às famílias e à população em geral, que é a noção de carreira. Hoje em dia é uma noção um bocadinho mais alargada e, portanto, lá está, contempla não só a ideia da pessoa ser capaz de realizar escolhas em determinados momentos da vida, escolhas relacionadas com a sua vida profissional, com o emprego, com os estudos, mas é muito mais do que isso, e porque nós estamos a ver agora aqui nesta circunstância que a pessoa muitas vezes tem que já estar preparada, não é? Numa série de competências e, portanto, também envolve a preparação prévia, digamos, alguma educação para a carreira. E nessa matéria, no aconselhamento, eu penso que a pandemia, o estudo até já, estudos que existem sobre as circunstâncias da pandemia, mostram-nos o seguinte: nós temos que atender a alguns fatores da pessoa, por exemplo, a fase etária em que a pessoa está, porque de acordo com o momento que se encontra na vida, reage de forma diferente e interpreta de forma diferente esta situação. Também a fase da carreira em que se está. Por exemplo, as pessoas mais jovens e mais velhas, ao que parece, sofrem muito mais consequências negativas de um choque de carreira nesta matéria ou de uma situação de desemprego, por exemplo, indesejada, quer no início de uma carreira ou no final, do que propriamente uma pessoa que esteja na fase de maior estabelecimento, numa fase intermédia da carreira. A própria área profissional onde está a trabalhar, portanto, porque há áreas profissionais onde estas questões se colocam de uma determinada maneira e noutras noutra, isto é, nós os psicólogos e também as pessoas que estão no terreno a atender, incluindo os empregadores, terão que atender a fatores desta natureza e depois também às próprias características de vivência desta situação, porque, por exemplo, reparem, pode-se considerar um choque na carreira o facto de repente a pessoa no seu local de trabalho, mesmo que esteja a trabalhar em teletrabalho, os seus colegas serem despedidos, e uma coisa é ser um colega despedido, um colega que era querido, que era importante para mim, outra coisa é se são uma série deles, digamos assim, da minha secção, do meu projeto, eu de repente vejo ali uma frequência dos acontecimentos, portanto, a frequência, a intensidade, a possibilidade da pessoa participar nas soluções, isso também tem um impacto muito forte na carreira nesta fase. E apesar de, por exemplo, relatórios da OIT que já existem mostrarem estatísticas muito negativas em relação às previsões agora no pós-Covid, a curto prazo, desta pandemia, em termos de desemprego e trabalho, passa a expressão, indecente, não é? Em condições que não são propriamente de trabalho decente, a verdade é que também a longo prazo já há indicadores de que poderá haver aspectos também muito positivos. Nós podemos retirar daqui lições muito positivas. Eu talvez terminasse com isso, quer dizer, também há aspectos positivos desta pandemia, a oportunidade de aprender a lidar com as tecnologias de informação e de comunicação, setores da atividade que ganharam até em termos de produção e de negócio com esta solução, e as próprias pessoas, só para terminar, muitas pessoas que nós até atendemos diretamente na nossa linha, viram ganhos neste ir para casa, não é? Não têm que fazer deslocações para o trabalho, podem estar com a família, organizaram o seu dia-a-dia de outra maneira e também aproveitaram para pensar na sua carreira, e muitos até estão a desenhar a carreira de outra maneira. Portanto, também temos que pensar que nem tudo é negativo, não é? Os impactos também podem ser positivos, e há investigação já que mostra que a longo prazo, talvez o longo prazo aqui não consigo dizer, mas talvez 1 ano, 2, nós poderemos ver até muitos efeitos positivos desta crise, não é? E quero crer que nos devemos também concentrar não só em enfrentar as adversidades, como ter uma visão positiva também sobre o futuro a médio e longo prazo. E também, como o colega disse, o Rui, ressaltar muito também o que é positivo, não é? Para criar uma visão positiva nas pessoas, porque é isso que sustenta a motivação, a esperança e a orientação para o futuro. Portanto, acho aqui, que... aliás, ainda há dias estávamos aqui a falar num outro contexto da quantidade de pessoas que, não tendo o seu trabalho perturbado, no sentido que não estava em risco, teve aqui neste período muitos momentos de introspeção, de autoconhecimento, de exploração do self, não é? E que também é uma vertente que merece ser considerada naturalmente.
Bom, nós, como disse há pouco, estamos aqui na nossa fase final. Eu proporia agora só uma pequena, enfim, mensagem final que possam querer transmitir. Eu estava-me aqui a lembrar daquela lei que já fiz referência noutra ocasião, que é a lei da inércia da física, e que se fala quando um corpo recebe uma força muito significativa, depois, quando essa força é retirada, tem tendência a voltar ao seu estado de repouso inicial. Espero não cometer aqui nenhuma, estar aqui a dizer algo que não seja bem assim, mas esta metáfora no sentido de perceber que quando tudo isto passar, ou que de algum modo houver aqui uma maior percepção de controle, nós como indivíduos e sociedade, da situação, as coisas voltam todas ao seu estado inicial, tal como diz a lei da física, ou há aqui aprendizagens. A Maria do Céu Taveira acabou de fazer uma referência que responde muito a esta questão, mas que mensagem final, tendo em conta esta ideia, que aprendizagens, que perspectiva ou que mensagem querem lançar, Rui Silva? Olha, a mensagem é quase que um desejo, no fundo é um desejo. A nível global, eu penso que, infelizmente, vamos viver mais preocupações deste tipo. Espero que não sejam mais pandemias, mas preocupações deste tipo. E é importante que a sociedade, globalmente, esteja preparada com o mínimo para enfrentar novos desafios. E passa por escolher as pessoas certas. E quando eu digo as pessoas certas, talvez não seja bem a expressão, não é bem a pessoa em si, mas são o tipo de técnicos certos. Porque nós, quando começamos a ver isto, há pessoas que são brilhantes numa determinada área e depois conseguem, noutra área, dar um contributo positivo. Mas faz todo o sentido eu ter uma lógica de atuação quando escolho profissionais para uma área, prevendo os impactos que ela vai ter na sociedade, não é? Pronto. Eu parece-me de início, e repare que estamos aqui a falar da saúde mental, e não é só pelo meu carinho pela psicologia, pelos psicólogos, é que é fantástico. Não, a saúde mental é o que nos faz mais sofrer, penso eu. Não é? Bem, sei que até o medo do cancro é um problema que é um problema de saúde mental, de problema mental. E na prática, a saúde mental está sempre do lado, não é? Que é uma coisa que me incomoda um bocado. Portanto, escolher os técnicos certos para ter uma estratégia que faça sentido. Já falámos da comunicação. A nível das empresas é algo parecido a uma escala menor, que é como é que eu me preparo para os eventos possíveis, desde o incêndio à inundação, à greve de um determinado setor, às doenças dos familiares e à gravidez das colaboradoras e por aí adiante, e coisas deste tipo, e pandemias deste tipo. Para quando aparecer, eu posso não estar preparado para enfrentar logo a situação, mas tenho a base para não entrar em pânico e poder dar os primeiros passos com alguma segurança. Eu acho que isto deve servir para preparar para o futuro. E todos crescemos, tenho a certeza que todos crescemos com este desafio, como aliás, infelizmente até nas guerras, não é? Passado isto, há sempre uma aprendizagem. Eu termino agradecendo este bocadinho, esta oportunidade a todos, e foi um prazer conhecê-las, porque o teu lado já conhecia, e agradecer este bocadinho de reflexão que me proporcionaram. Muito obrigado. Nós também agradecemos. Susana Almeida Lopes, vamos voltar ao estado de repouso? As empresas vão voltar ao estado de repouso ou não vão repousar nunca mais? Eu diria que não, que nós não vamos voltar atrás. Ou seja, é verdade que há esse tema da física que nos leva a voltar aos nossos comportamentos, até da psicologia, de levar aos comportamentos habituais, mas efetivamente, passado algum tempo, esses comportamentos também se interiorizam e da mesma maneira também há um enviesamento que não nos permite perspectivar as coisas como eram antigamente. Se nós agora já não conseguimos perspectivar o que é viver sem um telemóvel, provavelmente também não vamos perspectivar organizações em que com um funcionamento totalmente pré-Covid. E falando mais desta parte do teletrabalho, que foi a área que foquei mais na minha intervenção, e nesta parte do online, as evidências que já tenho de algumas organizações, não de todas, eu acho que isto vai haver, obviamente, situações diferentes, mas já tenho várias organizações clientes que nos indicam coisas como
ok, então se é possível fazer uma avaliação psicológica online, porque é que eu hei de pedir ao meu candidato, ao meu colaborador para se deslocar e para perder tempo com isso? Nós não vamos voltar atrás, mesmo que isto agora ao Covid passe, isto vai passar a ser a nova forma. Se é possível fazer algumas formações online, e isto já existiam todas as plataformas, não existia era tanta vontade, mas agora já se percebeu que isto funciona, as pessoas foram obrigadas a experimentar e, portanto, há aqui uma nova maneira, ou fazer reuniões de trabalho, porque é que é preciso perder horas no caminho para ir a uma reunião no Porto se eu posso ligar-me no Teams, não é? Portanto, acho que há aqui um aspecto também de inclusão e de rentabilizar o nosso tempo, que as organizações e as pessoas perceberam que é possível. E é difícil contra-argumentar contra isto, porque é que eu não posso ficar hoje à tarde a trabalhar de casa porque tenho um evento importante em casa, se é perfeitamente possível, ou porque é que não posso, em vez de ir perder 4 ou 5 horas de comboio para algum lado, porque é que eu não faço a reunião virtualmente? E, portanto, hoje em dia isso é possível e já não vai voltar para trás. Até organizações de conferências, e a professora Maria do Céu também está dentro deste tema, já passaram a ser feitas online e agora começamos a pensar, mas porquê é que eu, para fazer uma intervenção num congresso internacional de 20 minutos, vou viajar e gastar em aviões, em hotéis, para lá estar 20 minutos e vir embora? E, portanto, há um conjunto de reflexões, eu diria que não vai tudo acabar o que é presencial, mas há um conjunto de reflexões que vão fazer com que interiorizemos alguns comportamentos de virtualização, e isso estou certa que não vai voltar para trás. Pelo menos não vai voltar para trás no sentido da inércia de voltarmos a ser como antes. Nos congressos, pelo menos temos a parte os preços não baixaram proporcionalmente, mas temos pelo menos aquela parte do networking, não é? Que é sempre muito importante, e do contacto com os colegas e tudo mais, que nos ajuda a equilibrar também. Sim. A querer ir de vez em quando. Congressos. Ias dizer qualquer coisa. É verdade, mas em vez de ir a 10 congressos presenciais, se calhar posso ir a 20 e 10 são online, e partilho muito mais o meu conhecimento com os colegas e participo muito mais, porque as verbas também são limitadas, as faculdades têm verbas limitadas e não é possível ir a todo lado, e se for entrar, carregar num botão e estar a participar já é possível. E, portanto, há aqui também uma nova forma de transferência de conhecimento e de levar o conhecimento mais longe, e também a países que não tenham tantos recursos, a universidades que não tenham tantos recursos, pode ser uma vantagem na perspectiva da democratização do conhecimento, que é uma perspectiva muito interessante. Vamos ter Diz. Terminava só para me despedir, agradecer ao Renato e aos meus colegas de painel as intervenções tão interessantes, e desejar que continuem com muitos webinars que já vão somando muitos, este é mais um deles, e que continuem. É verdade, muito obrigado, Susana. A palavra final, Maria do Céu Taveira. Obrigada. Renato, eu era capaz de usar aquela expressão que acaba por poder ser até, que é o meu lema de vida, curiosamente. Cada pessoa faz a diferença, uma pessoa faz a diferença. E eu penso que não podemos também abdicar de uma visão humanista da sociedade e da vida de trabalho e das pessoas. E acho que devemos dar voz às pessoas, a cada pessoa. Cada um de nós não deve desistir de identificar quais são os seus objetivos, as suas preocupações e a maneira também pensar na maneira como está a viver isto e o que é que quer para a frente. E, se possível, por um lado, aderir, ajudar, colaborar para que as coisas mudem e sejam positivas globalmente, mas também ter uma perspectiva crítica, e eu compreendo que há muita coisa que pode não voltar atrás, mas isso deve ser, como a Susana há pouco falava daquele modelo do teletrabalho, isso deve ser feito de forma contextualizada, ouvindo as pessoas, não é? E só depois disso, então, tomar-se essa decisão, porque por defeito tomar uma decisão de não voltar atrás ou de fazer tudo presencialmente ou não fazer presencialmente sem perguntar às pessoas, sem ver como é que as pessoas estão a sentir isso, pode ser um erro crasso, e portanto penso que é assim, muito ficará igual, muito voltará atrás, mas tudo isso terá que ser construído ou co-construído também com alguma consulta das bases, e aí acho que cada um de nós faz a diferença. Não podemos abdicar de ninguém, sob pena
de estarmos a cometer um erro, não é? De fazermos aqui uma mudança automática, demasiado rápida e nos virmos a arrepender imenso no mundo do trabalho dessas decisões. Nós esquecemos, no fundo, aquela perspectiva enfim, para o que é que serve a psicologia, que é para promovermos a adaptabilidade das pessoas, o autoconhecimento e a autodeterminação, e, portanto, as pessoas continuam a estar no centro do nosso trabalho. do nosso trabalho. Muito bem. Bom, eu obviamente volto a agradecer toda a amabilidade que tiveram em estar aqui connosco. Há pouco o Dr. Rui Silva falou do 1 de julho, nós estamos a gravar este webinar no dia 1 de julho, que é o dia da região autónoma da Madeira. Eu queria agradecer a todos os colegas também que estão aqui a ouvir e a ver este webinar e a incentivar a que continuem a fazer aquilo que têm feito, que é participar de forma muito significativa, a dar contributos e a criar aqui toda esta dinâmica da nossa delegação regional e da nossa ordem. Muito obrigado a todos e fiquem por aí os webinars. Temos um quinto participante aqui. É o meu amigo. Muito bem, até à próxima e obrigado. Até à próxima e muito obrigada aos colegas também, ao Renato.